NoSQL, um pequeno passo na modelagem, um grande salto na eficiência. Eu te falo isso porque a gente te trouxe até aqui para você quebrar um pouco do paradigma sobre o NoSQL e bancos de dados não relacionais, né? Eu vou mostrar para vocês como dar mais atenção à modelagem de dados, como isso pode trazer uma grande eficiência no seu desenvolvimento de software, no resultado final do seu software. Então, vamos lá, a Lead Software é uma empresa parceira oficial do RavenDB. Então, aperte os cintos que nós estamos prestes a decolar. Bom, antes de começar, eu quero trazer um pouco dos conceitos onde as pessoas estão mais acostumadas aí há mais tempo, né? Então, no contexto de banco de dados SQL, nós temos alguns elementos bem tradicionais, né? Como DR, são os diagramas de entidade de relacionamento, tabelas de relacionamento, connection strings, views, procedures, functions, triggers, chaves primárias, estrangeiras. Então, assim, a gente sempre está bem familiarizado com essas questões. E alguns comandos muito conhecidos, como select, join, write join, alter join, update, delete. Nunca se esqueça do where. Create, o alter, usar cursores, não, né, as pessoas usam muito cursor para poder fazer loop no banco de dados, isso pode ter um problema muito grande com performance. Commit, rollback, begin transactions. Então, assim, só familiarizando o que a gente está acostumado a ver aí ao longo dos anos de desenvolvimento com banco de dados tradicionais, tá? Então, o SQL ele pode ser visto como poderoso? Sim, ele é. Eu não vim aqui para falar que não é. Mas qual que é o custo e o esforço de você trabalhar com SQL? E vamos ver alguns pontos de como que isso pode ser otimizado, né? Então, a visualização de tabela, ela é bem familiar para todo mundo. Então, aqui eu vou dar um exemplo de como construir uma loja simples, né? Vamos falar um pouco sobre uma loja virtual básica aqui. E nós vamos fazer de conta aqui que nós vamos modelar esse banco de dados, tá? Então, a gente vai criar um cadastro de clientes. Nesse cadastro de cliente, a gente vai ter o nome, a data de nascimento, consequentemente uma lista de endereço e uma lista de e-mail. Para isso, a gente precisou criar automaticamente 3 tabelas. Na lista de endereço, eu tenho que apontar também para saber qual é o estado, para poder fazer filtros e tudo, e não permitir cadastro de outros de estados, né, que não existem no Brasil, por exemplo. Então, tem que ter mais uma tabela de estado. Tá? Então, para o cadastro do cliente, eu já tive que criar 4 tabelas. Então, na hora de criar um cadastro de produto, temos o mesmo cenário. Você cria o produto, o nome do produto, você vai pegar uma tabela de categoria, você vai colocar o nome da categoria, o tipo daquela categoria, e você vai criar uma associação entre os dois. E para colocar uma lista de preço, porque você não pode fazer um update no produto e mudar o preço de um produto que já foi vendido, você tem que ter ali na sua loja um histórico, né, de preço, de custo, para poder medir qual é a sua lucratividade, etc. Então, vamos ter aí uma lista de preços para esse produto. Então, você pode observar que as tabelas principais elas vão ter ligação com diversas outras tabelas através dos seus IDs para poder fazer essa ligação e a gente, por fim, conseguir conectar esses dados lá na frente. E, por fim, claro, uma tabela de pedidos. Essa tabela de pedidos ela vai ser basicamente o carrinho de compra dos clientes, tá? Que vai ter ali a data do pedido, um percentual de desconto, e, claro, você tem que saber qual que é o cliente. Então, você já fez uma chave estrangeira ali para ligar qual que é o cliente na outra tabela. Você vai ter que ter uma lista de produtos. Então, você vai inserir todos esses registros dos produtos associados ao pedido dentro de uma tabela separada, associando ao ID do produto e o preço selecionado. Para você evitar problemas de update, você vai colocar o nome do produto, o nome da categoria selecionada. A entrega ela vai ter que vincular um dos endereços daquele cliente. Então, para o delivery, você vai ter ali algumas informações. Qual que é o pedido, qual que é o endereço, qual que é o tipo do delivery e qual que é o status dessa entrega. Tá? Então, veja bem, olha a quantidade de tabelas que a gente criou para poder fazer um ciclo simples e para que a gente possa depois fazer um relatório com isso, fazer um select no banco. Um comando SQL seria parecido com isso, para poder buscar os pedidos que tem algum desconto maior que zero, dentro dos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu quero buscar, por exemplo, o número do pedido, do dia de compra, quantidade de itens, o valor total dos itens, o total do desconto, né, já com a conta ali, então tive que usar alguns subselects para poder fazer as contas, para quem que eu estou entregando esse pedido, o tipo da entrega, o status de entrega e para quem que eu estou entregando. Né? Então, assim, nesse ponto, eu percebi que eu esqueci de colocar a quantidade de produto, do mesmo produto, no meu carrinho.
para isso eu teria que rodar um alter table e incluir essa coluna no banco de dados. Isso faria com que eu teria que alterar a tabela de order product, eu teria que ir no meu código, alterar na classe também, e rodar uma migration para atualizar essa tabela, né? Atualizar, quando eu publicar o sistema, eu atualizar isso em produção. E depois eu teria que ir em todos os selects que eu montei no sistema para poder inserir esses campos dentro das consultas. Parece bem trabalhoso e é. Tá? Então, por fim, dentro do contexto de banco de dados SQL, os sistemas podem ser, em sistemas que ficarem muito complexos, o DR pode ficar realmente assustador. Você pode ter uma quantidade gigantesca de tabelas com os relacionamentos, criando, né, uma complexidade de dados muito grande. A manutenção pode ser desafiadora e o código tem que ser todos sincronizado para poder refletir tanta tabela. Então, para a quantidade de tabelas do banco de dados que você tem, relacionamentos, você vai ter classes e vai ter que ter os relacionamentos entre as classes, conversões e tudo mais. Então, você tem que implementar basicamente tudo 2 vezes. Você vai ter que depender de migrations, amarrações de tabelas de relacionamento, você vai ter que ficar otimizando o índice para que o seu banco de dados não pare de performar. Então, acaba que o trabalho de publicação, deploy, otimização do banco pode ficar bem, bem complexo, pode virar um desafio grande aí para o time. E, por fim, toda vez que você quiser buscar uma query mais complexa, você vai ter que contar com uma infinidade de joins, com subqueries, para poder retornar a informação. Eu não estou tirando o poder do SQL, mas num banco de dados com muitas tabelas, uma informação que poderia ser bem simples, ela exige um SQL complexo. Isso vai te levar a gastar mais tempo desenvolvendo, isso vai fazer com que você tenha mais chance de erro, mais código igual a mais bug diretamente relacionado. Então, assim, eu vejo hoje isso como uma maneira que pode ser simplificada. Ou seja, um sistema com banco de dados SQL, ele provavelmente vai ser mais trabalhoso e mais lento para desenvolver, tá? Consequentemente, ele vai ser mais caro para poder manter. Afinal de contas, você vai ter que ter uma equipe maior, mais tempo para ir para a produção, etc. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um banco de dados que pode ser assustador. Se você precisar da manutenção nisso, olha quantas classes, quantas propriedades eu tive que refletir, né, na entidade de classes para poder conectar com esse banco de dados. Então, vamos observar esse ponto. Guardem bem essa imagem. Então, como é que a gente simplifica isso por fim? Tá? O grande ganho de um banco no SQL, tá, é você ter foco nos conceitos de algoritmo e estrutura de dados. Você pode esquecer a necessidade de fazer joins. Você não tem que ficar pensando no banco de dados. Existe né, um termo que chama DDD, que é Domain Driven Design, onde você vai codificar desenhando seu domínio de acordo com o que você precisa, de acordo com o negócio. Então, você tem que criar suas classes, modelar suas classes de acordo com o negócio, não de acordo com o banco, que o banco precisa poder guardar os dados. Então, use os termos que seus clientes precisam, que o negócio precisa para ter um entendimento fácil, capricha, abusa, use das classes, tudo que as linguagens oferecem. Então, invista seu tempo, ao invés de ficar conectando em tabela, faça suas classes serem robustas, não crie classes anêmicas. Deixe o domínio como núcleo de suas aplicações. Então, assim, concentra nas regras de negócio e cria todos os métodos dentro da sua classe, entre as propriedades, para que as regras de negócio estejam bem validadas, tá? Organize seus dados conforme as regras de negócio. Então, isso faz com que o seu código seja robusto e faça o que ele tem que ser feito. Para você criar as validações de campo, você pode use e abuse de data annotation, tá? Coloca lá as limitações, porque o próprio .NET, por exemplo, ele oferece esse recurso e você pode simplesmente se concentrar nas classes. Em outras linguagens existem também alternativas para que você valide tudo na camada de desenvolvimento, na camada de domínio do seu back-end. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui em .NET, né, como que você coloca um limite de 0 a 80. No caso do desconto, eu não quero que ninguém dê mais de 80% de desconto por padrão no meu sistema. Poderia usar isso como parâmetro? Poderia, mas nesse exemplo aqui, eu simplifiquei e coloquei direto no código. Isso daqui pode ser validado antes de salvar o seu objeto dentro do banco de dados. E, claro, para evitar que as pessoas coloquem qualquer valor diretamente, eu posso reforçar essa regra criando um método set customizado. E essa é uma boa prática, porque você controla realmente o que vai entrar ou não dentro da sua classe. Dentro do banco relacional, você colocaria isso numa regra da coluna, mas isso pode acabar engessando de várias formas o seu banco de dados, tá? Alterações futuras, isso pode se complicar e você tem que refletir essa regra para evitar exceção na camada
na camada de API, depois no front-end. Então, assim, realmente você acabaria trazendo muito código. Então, como diz o Hook, que é o nosso mascote do RavenDB, a vida é uma aventura e seu banco de dados não deveria ser. Por isso, vamos criar um cenário aqui onde a gente vai modelar o banco de dados usando as boas práticas de DDD e simplificar tudo em relação às classes. Então, naquela mesma tabela, no mesmo conceito da loja virtual, eu tenho uma entidade, né, que ela vai ser a entidade salva no banco de dados, ela vai se tornar uma coleção, Customer. Customer é o nosso cliente. Ele, por fim, tem uma lista de endereços, ele tem a sua data de nascimento, uma lista de e-mails de contato. Tá? As outras classes elas vão ser classes de valor. Então, elas vão estar inseridas dentro das listas. Aquelas listas de e-mail, contacts e endereços são listas de objetos. Então, você não precisou criar uma tabela ou criar um join que vai fazer com que você primeiro busque um cliente e depois vai atrás de quais são os e-mails dele e quais são a lista de endereços. Você coloca tudo dentro do mesmo objeto. Para os tipos, né? Você tem ali o tipo de endereço, o tipo de contato, podemos criar enumeradores, que vão servir como filtros fáceis, legibilidade fácil dentro do banco de dados. Então, temos ali alguns tipos de endereço e os tipos de e-mail. E também, para cadastrar os produtos, a gente também vai ter o objeto produto, com sua lista de preço, e uma outra coleção que vai chamar categoria. Tá? Então, nessa tela, nós temos ao todo 3 coleções, tá? E os objetos de valor, que são as listas que vão ligar as classes à estrutura de dados que a gente está falando. Então, indo para a parte de pedidos, a gente também vai ter uma única coleção que chama pedidos. E ela vai ter tudo o que eu precisar, inclusive os campos calculados, como total de itens, a total de impostos, eu posso calcular imposto, eu vou ter qual é a propriedade que vai ser relacionada à entrega, dessa vez eu chamei de shipping, o número do pedido, isso tudo composto dentro de uma classe em .NET. Tá? Lembrando aqui que eu estou dando exemplos em .NET, mas o RavenDB ele é compatível com Java, com Python, com o que precisar. Tá? Então, para cada item, você vai ter a quantidade, o preço selecionado daquele produto. Você pode gravar o objeto produto dentro do item, para que se você muda ele na coleção de produto, o produto esteja salvo aqui na íntegra. Qual que é o imposto? Então, o cálculo de imposto está aí dentro do item. E o total, né? O preço pela quantidade. O consumidor é a mesma coisa, ele vai estar embutido dentro da ordem. Então, do pedido. Então, assim, todos os objetos que você precisa, você monta dentro de uma classe só e não precisa ficar fazendo várias tabelas. Então, por sua vez, dentro do item, a gente tem qual que é o produto vinculado e dentro do pedido a gente também tem os dados de entrega, onde a gente guarda o endereço do cliente sem precisar fazer uma referência à lista dele. A gente pega, extrai o endereço do cadastro do cliente e salva o endereço inteiro dentro da parte de entrega do pedido. E também os status aqui podem ser enumeradores, tá? Para poder facilitar a vida. A gente vai ter exatamente essa estrutura aqui. Então, temos ao todo 4 coleções somente. Imagina um banco de dados com 4 tabelas, onde você pode fazer tudo usando somente as classes. Tá? Por fim, de 10 tabelas do banco de dados SQL, passamos a ter apenas 4 coleções do banco de dados no SQL. Gente, isso poupa muito trabalho. Isso simplifica muito a vida. Principalmente porque eu não preciso das migrations, eu não preciso de ORM no meio, eu não preciso usar Entity Framework ou qualquer coisa parecida, NHibernate. Eu posso simplesmente usar minhas classes, instanciar uma seção do RavenDB, buscar dados e salvar dados. Tá? Então, falando um pouco das consultas, dentro do .NET a gente tem o link. Então, na hora de montar uma query, você pode simplesmente fazer uma busca na coleção, colocar as condições dentro da cláusula where, dentro de link, usando arrow functions. Você pode fazer as ordenações que você precisa. Você vai transformar isso em lista nesse momento. Você foi até o banco de dados. E, para selecionar os campos que você quer, você vai usar a função select para poder trazer os campos daquela classe que você precisa. Então, não trouxe tudo. Tá? Eu fui no banco de dados, busquei os objetos completos, mas para trazer para o usuário, eu posso fazer o select de forma muito simples. Dando um exemplo aqui, como que fica, ele retorna uma lista do banco e eu tenho as propriedades todas. Eu criei dentro dessas classes já campos calculados que trazem para mim as strings dos campos numéricos, eu trago os campos numéricos, eu posso ter as listas completas de itens, eu vou ter o ID. Então, assim, você realmente
em um comando você já buscou e fez todas as conversões, porque o banco já fez a deserialização do objeto para trazer para dentro do código. Tá? Então, lembrando aqui, eu puxei o SQL que a gente montou, comparando com o uso usando link, né, usando arrow function, a gente vê que fica bem mais simples. Olha só, a cláusula where e a quantidade de subselect utilizada, ela simplesmente não existe quando a gente está falando aqui. Mas e se eu não quiser usar link? Existe o Raven Query Language, que é o RQL, que ele foi baseado no SQL, então ele é bem didático para poder aprender, a curva de aprendizagem dele é bem baixa. Então a gente pode visualizar como é que ficaria por dentro do estúdio. Tá? O Raven tem estúdio onde você consegue fazer essas consultas. Esse aqui é um exemplo do mesmo comando ao lado. O mesmo comando ao lado. Trouxe os mesmos resultados. É infinitamente menor. Tá? E legibilidade fácil. Né? Bem simples. Ordenação, select, o where. Então, assim, a gente pode ver o tamanho de código a menos que se torna um sistema usando banco de dados NoSQL. Show? Não precisa de join? Não precisa de join, porque o segredo de unir os dados está na modelagem. Se você tiver que buscar outros documentos que estão associados aos IDs que você colocou dentro da coleção que você quer buscar, você pode usar o include, um comando que vai carregar os IDs que você selecionar, o campo ID, né? Então, se eu pegar uma lista de produtos e ali tiver um ID da categoria, eu posso mandar dar o include no ID da categoria, ele vai trazer em memória junto para a seção todos os objetos compostos que contêm aqueles IDs, tá? Naquele campo. Então, quando você usar esse load de novo dentro da seção no seu código, você não vai precisar voltar lá no banco de dados, fazer outra leitura de disco, de rede, etc., para poder trazer o objeto. Ele já vai estar pré-carregado dentro da seção. Tá? Então, depois você itera nessas listas e junta com os dados que você precisa. Você não precisa de join. Então, esse é um exemplo de como você faz o include. Dentro da ordem, eu peguei o ID do consumidor, peguei todos os IDs de produto, peguei todos os IDs de categoria, ele só vai trazer o que é necessário. Então, entendendo as rotas, essa é uma diferença de rota, tá? Vou ilustrar aqui um pouco dentro do contexto da aplicação. A gente tem lá o usuário, vou falar primeiro da parte do SQL. O usuário solicita uma informação, essa requisição chega dentro da aplicação. Se você possui um ARM, ele vai transformar essas classes e as condições, compilando elas para poder mesclar os parâmetros nas propriedades que você precisa para gerar um SQL em texto. Então, você gera o SQL em texto dentro do contexto de aplicação. Envia o comando de texto para o banco de dados. O banco de dados vai interpretar esse select, vai escolher as bases que você colocou naquele comando e vai começar a fazer os subselects dentro. Então, ele vai na tabela A, que é a tabela do from, depois vai realizar os joins, faz os subselects, traz isso no funil, a cláusula where é executada depois, e ele monta o resultado dentro de uma tabela que você configurou, devolve isso para a sua camada de aplicação. O banco de dados se você tiver um ORM, ele vai fazer a conversão automática? Vai. Se você não usar um ORM, ele vai te trazer um dataset que você vai precisar percorrer ele para converter nas suas classes usando a metodologia que você achar mais adequada. Depois disso, você formata o objeto para poder entregar para o usuário. Então, o caminho ele tem essa extensão. E no contexto de banco de dados NoSQL, se o usuário faz a mesma requisição, a construção das condições via link ou via RQL vão ser bem simplificadas, porque você está trabalhando diretamente com as classes, com as propriedades que você precisa, você faz o bind dos parâmetros direto na consulta. Ele vai levar isso para o RavenDB na sessão, ele vai converter e vai mandar para RQL dentro do servidor de banco de dados. O Raven vai acessar a base necessária, vai pegar a coleção através dos indexes, né? Ele vai acessar o index. Qual é o melhor índice para te retornar aquele resultado, baseado na sua cláusula where, e ele vai trazer os documentos. E se tiver os includes, ele já vai pegar aqueles IDs que você mandou no include e vai trazer junto na sessão. Nisso, a consulta já retorna uma lista de objetos já serializada, ou seja, se ele vem em JSON, a própria biblioteca do Raven já vai converter no objeto que você pediu. Então você já tem as classes, já vai trabalhar diretamente com a lista de resultados. Tá? Então você pode organizar essas informações, os objetos e devolver o DTO para o seu usuário. Tá? Simples assim. Mas meus dados, como é que ficam? Simples. Os bancos de dados, o banco de dados ele salva os documentos em formato JSON. Então você pode acessar pelo painel do Raven Studio,
né, que é uma ferramenta totalmente web. Ele é simples, prático de utilizar, não exige nem instalação de nada. Quando você instancia o banco de dados, ele já está embarcado. Então, enfim, o RavenDB é uma solução completa. Tá? Além dele ser ACID, ele vai garantir a persistência, você pode criar transações, então tanto para leitura quanto para escrita, você pode ter segurança total da qualidade dos seus dados. Aqui eu estou dando alguns exemplos de como que, né, fica o acesso às coleções, como que você visualiza algumas listas, como que você visualiza os documentos e pode alterar os documentos. Até para o cliente você pode mostrar o acesso para ele, né, e ele vai ter uma facilidade muito grande de gerenciar esses dados. Então, você quer saber mais como usar o RavenDB? O Fred acabou de fazer introduzir uns pequenos usos, né? A Getting Started, como começar a usar o RavenDB, nesse workshop em simples, ágil e eficiente sobre o RavenDB. Depois a gente vai disponibilizar esses vídeos na internet, mas assim, lá tem vários exemplos de uso. Ele fez um workshop, ele mostrou para vocês na prática como codificar, como ter os resultados. O repositório que eu mandei, que eu mostrei alguns exemplos aqui, ele está dentro do meu GitHub. Então, vocês podem escanear esse QR Code, vocês podem abrir esse link para poder baixar o repositório, explorar. Lá tem vários exemplos de como que eu modelei, como que eu validei dados, o que eu estou utilizando para poder usar de boa prática, né, não usando classes anêmicas. Então, está tudo dentro desse repositório. Então, por fim, quem sou eu? Eu sou o Lucas Tavares, sou fundador e CEO da Leadsoft Soluções Web. Sou natural de Belo Horizonte, tenho 33 anos e sou bacharel em Sistema de Informação pela Faculdade Cotemig, lá de Minas Gerais. Tá? Então, em 2018 eu fundei a Leadsoft em Curitiba e desde então a gente vem desenvolvendo soluções tecnológicas na área de software. Tá? Então, nossa missão é impactar a vida das pessoas com software de alta qualidade. Já fui desenvolvedor Delphi, fui especialista em .NET, em SQL Server, por muitos anos. E depois que eu usei RavenDB pela primeira vez, eu nunca mais optei por modelar dados usando o SQL. Claro que eu já, dependendo da restrição de infraestrutura, a modelagem ela existe, ela continua sendo funcional, mas sempre que eu posso eu opto pelo RavenDB e hoje nós somos parceiros oficiais, representantes do RavenDB aqui no Brasil. Tá? Então, estamos aí à disposição. Eu visitei o stand lá na Developer Week, como vocês estão vendo na foto, e conheci o time dos fundadores e o pessoal, a equipe toda do RavenDB. Então, pessoal, é isso. Eu estou à disposição aí para dúvidas. Espero que eu tenha esclarecido e tirado alguns mitos sobre o NoSQL, que não é um banco que serve só para otimizar os outros. Tá? Se você focar na sua estrutura de dados, no modelagem dos seus dados, você pode ter segurança total de usar somente o banco de dados NoSQL, somente o RavenDB, e ele vai atender todos os requisitos da sua aplicação. Certo? Eu vou abrir um pouco para dúvidas. Essa apresentação vai estar disponível também no repositório, vocês vão ter acesso a esse repositório. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Ok, pessoal? Inclusive, escaneando esse QR Code, você tem acesso a algumas bibliotecas NuGet que a Leadsoft desenvolveu. E acessando o QR Code ali, você tem acesso ao meu contato, você pode conhecer um pouco mais sobre a Leadsoft e a parceria com o RavenDB. Do repositório, já vou voltar, só um minutinho então. Aqui. Enquanto a gente ainda tem um tempinho, eu vou mostrar um pouco aqui também como que foi. Não sei se, deixa eu ver se vai aparecer. Deixa eu trocar a aba compartilhada aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouco do estúdio.
Isso, espero que todo mundo esteja vendo. Bom, então esse daqui é o estúdio do RavenDB, tá? Então, como vocês podem ver, é uma interface extremamente intuitiva, onde você pode... você tem várias operações de banco de dados. Você tem o dashboard do cluster, então você pode aqui realmente verificar as operações todas que você... em tempo real do banco de dados, tá? A alocação de disco, quanto de memória que ele está utilizando, leitura, escrita. Você pode verificar aqui também, acessar facilmente os documentos. Então, você pode ver que é extremamente performático, tá? E, claro que tem poucos registros aqui, mas é muito responsiva a interface. Ele vai abrir aqui os documentos. Você pode ter os detalhes aqui dos clientes. Olha só, olhando a modelagem, você tem uma lista de endereços e todos os endereços que você tiver cadastrado para aquele cliente vão estar disponíveis aqui. E nos pedidos a mesma coisa. Se eu entrar dentro do pedido, eu tenho aqui que esse pedido é da Leia. Ela pegou um thermal detonator, então ela pegou 3. Esse foi o preço, o valor total, e esse é o valor da taxa, né, do imposto. Então, para fazer entrega, você tem aqui todas as informações disponíveis para entrega, os valores de desconto, e ele já salva tranquilamente aqui todos os valores que você precisa para ficar fácil disponibilizar para o cliente gerar relatórios. Tá? Então, assim, realmente o RavenDB ele traz uma facilitação muito, muito, muito grande. Tá? O ID do documento ele é algo personalizável, você pode usar GUID, você pode guardar as strings que você quer. Ele vai otimizar isso usando arquivos, ele tem várias estratégias de otimização de produtos, de IDs, então você é livre para poder criar o ID. Seu ID não precisa ser numérico ou ele não precisa ser algum formato específico, vai depender tudo da sua modelagem de dados. Você tem como configurar no painel, tudo. Outro ponto que eu vou finalizar com isso tá aqui os índices gerados automaticamente. Então, order by, discount and shipping, porque eu fiz uma consulta no banco de dados utilizando esses filtros, tá? Então, deixa eu pegar dentro do banco de dados aqui, se eu deixar uma query salva, não. Bom, enfim, aquele eu vou colocar dentro do repositório também aquele RQL para que vocês possam testar, certo, pessoal? Então, mas aí eu agradeço a participação, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu estou à disposição aí para poder tirar dúvidas e mostrar os benefícios de usar o banco de dados NoSQL, RavenDB, na sua vida de desenvolvedor. Então, depois que comecei a usar o RavenDB, isso transformou para sempre a minha vida profissional como desenvolvedor.